Char, povo do dragão, eu sou a Gisele e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o último teaser que saiu da terceira temporada de A Roda do Tempo. Como de praxe, a gente tentou fazer uma live para ir comentando frame a frame daquela forma descontraída que vocês já estão acostumados. Só que por problemas técnicos a live não acabou dando muito certo, então a gente decidiu trazer esse conteúdo para vocês de outra forma. O Khalil esteve presente na Comic Con e presenciou algumas cenas exclusivas que só passou para quem tava lá. Então fica aqui com a gente até o final que ele vai descrever essa cena certinho, vai passar o que ele sentiu, a vibe que ele sentiu ali. Só pelos relatos dele já deu para sentir que vem coisa boa por aí. Então, sem mais delongas, bora pro teaser. Eu vou começar falando da Moiraine, porque indiscutivelmente ela é a figura mais presente nesse teaser. Logo, um dos primeiros frames, a gente tem ela ali toda vestida, parece que ela está na Torre Branca, né, com os trajes formais, o que faz a gente lembrar que ela estava banida da torre. Será que vai rolar um desbanimento ali, ou ela tá escondida também, né? Parece que ela tá meio furtiva assim. E logo a cena que abre o teaser, a gente consegue identificar alguns personagens mesmo de costa. Ela tá no deserto, rodeada por Aiels, junto com o Rand. E eles olham para a cidade sagrada de Rhuidean, que é uma cidade muito importante e que eu acredito que vai reservar pra gente aí muitas cenas legais. E a gente consegue ver também que ela passa por muitas coisas. Ela passa por muito sofrimento nesse trailer, né, gente? E muita coisa dá pra gente especular que são visões. Talvez seja a Lanfear brincando um pouco com ela, ali atormentando ela, né? Porque vocês lembram que a Lanfear pegou um ranço danado da Moiraine, que virou uma pedra no sapato dela ali. Então acho que o acerto de contas vem nessa temporada. A gente tem muitas cenas do Rand morrendo, da Moiraine perdendo, né, o Rand ali, mas a gente também tem cenas da própria Moiraine morrendo, né, uma inclusive a Lanfear corta o pescoço dela. Na série é um pouco confuso, mas nos livros a gente tem Tel'aran'rhiod, né, que é o mundo dos sonhos. Se você morre nesse mundo, você também morre na vida real. Eu acredito que na série não seja assim, porque a gente já teve ali algumas mortes brutais, né, que era pra ter se concretizado também e não aconteceu. Mas eu acho que o próprio teaser brincou muito com a gente, sabe? Sobre o que é real e o que não é ali, principalmente nessas visões aí, nesses lapsos, tendo a Moiraine. Tem inclusive uma cena que eu achei muito engraçada, que a gente vê todos os personagens ali de Dois Rios, acho que a Elaine também tá, vestidos de preto, assim, bem heavy metal. E a Moiraine, coitada, sofrendo ali ao meio. A gente tem a Moghedien e a Lanfear também, né, nesse momento, que são as duas amaldiçoadas. E a Moiraine ali, coitada, sofrendo no meio de tudo isso. Enfim, conta aqui se vocês pegaram mais alguma coisa, então, das partes da Moiraine. A gente também tem o Lan junto com ela, né, em alguns momentos, mas o Lan tá devendo, né, gente? A gente não liga muito pro Lan atualmente. Tem uma cena com o Lan interessante nesse teaser, mas a gente vai comentar mais pra frente. Mas, por enquanto, ele tá devendo. A gente tem um vislumbre da Elaine com uma coroa. E a gente acha que isso pode ser alguma visão ali. A gente tem uma cena da Siuan junto com a Egwene. E a Siuan tá canalizando, então, naqueles arcos pro teste de aceita, né? A Egwene tá até com aquela roupinha parecida com a roupa da Nynaeve, né? Pra fazer esse teste, né? Já que elas passaram por muitas coisas, elas mostraram que elas estão no nível, assim, pra se tornar aceita. Então talvez essa cena com a Elaine seja alguma visão vinda desse teste. Ainda sobre a Elaine, a gente tem um homem que passa assim bem rapidinho, um frame que passa bem rapidinho. Ele tá, né, sem camisa, suado assim, né, lutando, e atrás a gente vê as meninas meio que prestando atenção, né, babando nele, e a gente acha que talvez esse pode ser o Galad, né, o irmão da Elaine. A gente vai ter mais sobre Andor, né, sobre a família real de Andor, a Rainha Morghese, a mãe da Elaine. A gente tem dois irmãos dela nos livros, mas a gente não sabe se esses dois vão estar presentes, né, ou se eles vão condensar tudo em um personagem só. E por falar em Elaine, surgiu uma polêmica. A gente tem um frame de uma personagem que tem uma faixa na cabeça, e muitas pessoas acham que é muito óbvio que é a Elaine essa personagem, mesmo com essas vestes diferentes, e enquanto outras pessoas afirmam que não é. Eu acho que não é. Eu sou time não é a Elaine. E eu quero saber o que você acha. Se você acha que é ou não é
a Elaine nesse frame que eu vou mostrar aí pra vocês. Comenta aqui nos comentários. A Nynaeve aparece muito rapidinho no trailer, né? Parece que ela tá ali na Torre Branca com a roupinha branca de aceita. Mas a gente tem algumas cenas também da Egwene com o cabelinho mais curto, né? A gente tá muito curioso pra saber o que vai acontecer com ela, porque ela passou por muitas coisas ali. Será que ela vai ter sequelas do tratamento que ela teve com os Shantin? E a gente vê algumas cenas dela que parece que ela tá na torre, né? Como eu falei pra vocês, do teste. Mas a gente também tem algumas cenas dela também no deserto. Parece que ela tá acompanhando a Moraine e o Rand, né? Tem até uma cena ali dela e do Rand se olhando de uma forma estranha. Não sei se é uma torta de climão, não sei se também é alguma ilusão, mas dá pra ver que eles estão ali em meio a tapetes, talvez numa tenda do Zaiel. Tô curiosa pra saber o que a série reserva pras meninas, porque o arco delas no quarto livro, né, que é o principal livro que vai ser adaptado nessa temporada, é muito legal, sabe? Então, eu espero que eles entreguem algo pelo menos à altura. E finalmente chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o Rand, né? Sobre esse que é o protagonista da série, mas que infelizmente até agora não teve tanto destaque, mas a julgar pelo que eles estão mostrando no trailer pra gente, finalmente vai ter aí seu momento de brilhar. A gente já teve um pouquinho dele brilhando ali no final da segunda temporada, mas agora que ele é o dragão, né? Que ele é o dragão proclamado, a gente espera que ele vai ter um pouco mais de destaque. É isso que o trailer entrega pra gente. Então, começando a destrinchar um pouquinho mais as cenas, a gente já vê ali no começo ele e o Len treinando, que pra quem lembra é o comecinho ali do primeiro livro, tem uma cena parecida, né, deles treinando, e parece que essa cena vai ser bem referência a essa cena mesmo que a gente tem ali no começo do segundo livro, que a série ela adapta momentos dos livros, né, às vezes eles não, um pouco fora de ordem e tudo mais, mas eles trazem alguns momentos, então acredito que esse momento vai ser referência aquilo lá do começo do segundo livro, e é uma cena que eu adoro bastante, que mostra o começo da relação entre o Len e o Rand, né, que eles têm muito essa relação de tutor e aprendiz, assim como a Moraine também tem, né, só que com outros aspectos, como o poder, né, e tudo mais, mas esse da espada e tudo mais, que antes o Tem ensina pro Rand, aí agora o Len passa a ensinar ele um pouco mais sobre a espada, né. Uma segunda cena interessante é essa aqui, que o Rand está explodindo assim em poder em uma sala que parece estar repleta de espelhos. Para quem já leu o quarto livro, vai lembrar de uma cena parecida, que é a cena ali com a bolha de maldade, né? Não lembro como é que tá na tradução, mas é a Bubble of Evil, que é quando o tenebroso, a prisão do tenebroso começa a enfraquecer e começa a aparecer pontos de maldições, né, através do continente. E isso acontece aí com o Rand no começo do quarto livro. E acredito que essa cena aqui vai ser uma referência a isso, né? Quando aparecem várias cópias do Rand para atacá-lo, e aí ele usa o poder para contra-atacar essas partes. Aqui minha gata fazendo uma pequena participaçãozinha, porque ela também gosta muito do Rand, gente. Continuando os acontecimentos ali do quarto livro, a gente tem o Rand indo ali para os portais de Rhuidean, né? Os portais de vidro, que é onde acontece as visões do Rand, é onde ele passa através desses portais e começa a ver o passado dele, né? Não só o passado dele, mas o passado dos antepassados dele. E aí ele vai voltando no tempo e vai vendo como a linhagem dele surgiu e tudo mais, né? Então é uma cena que a gente está bem interessado em assistir, e a gente vê aí que, pelo que tudo indica, o próprio Yosha vai interpretar o Rand nessas cenas de flashback, que o Rand vai ter a visão, né? Então a gente vê ele cabeludo, a gente vê uma cena que provavelmente é o pai dele segurando a mãe, né? Então vai ser bem interessante da gente ver isso. É uma cena, uma parte bem marcante do livro, e pessoalmente é uma das partes que eu mais gosto do quarto livro e da série no geral, assim, é uma coisa bem marcante. E a gente parece que vai ter isso adaptado relativamente fielmente na série, né? E o que me deixa muito, muito, muito feliz. Continuando aí esse arco, a gente vê o Rand tá provavelmente um pouco depois de ter passado ali pelas visões. A gente vê ele com as tatuagens no braço, né? Isso a gente já viu um pouco no pôster. E a gente vê que eles estão ali no conselho do Zaiel ali, que é quem quer saber um pouco mais sobre o Zaiel, sobre a cultura deles. A gente tem um episódio aqui sobre eles, a gente vai deixar linkado aqui para vocês. E a gente vê ali o que possivelmente é o Couladin, né, que é um dos antagonistas do Rand aí em relação ao Zaiel, né? Então
O Range tem vários antagonistas aí ao longo da série, e o Couladin é um dos maiores antagonistas dele, principalmente quando a gente fala do Zayu, né? Então vai ser bem interessante aí, talvez eles estejam realmente trazendo o Couladin já nessas cenas aqui pra gente. Então tudo indica que realmente, gente, essa temporada vai ser um pouco mais fiel e vai ser uma adaptação mais direta do livro, né? O próprio Rafe já disse isso, né? Que a quarta temporada vai ser uma adaptação mais retilínea dos livros, né? Diferente das primeiras temporadas que tiveram várias mudanças, né? Ao longo das temporadas. Nessa, aparentemente, vai ser um pouco mais fiel e mais como a gente pode dizer, ela segue mais os livros, né? Então, estou bem animado para ver isso, como que eles vão sair, como que eles vão se sair adaptando de forma um pouco mais retilínea, né? Talvez os fãs mais que gostam das coisas 100% fiéis talvez fiquem um pouco mais felizes com essa temporada, né? Eu sou a favor, tipo, de adaptar o que precisar adaptar, contanto que funcione, né? Então a gente obviamente tem muitas críticas, mas eu gosto, eu aprecio quando tem mudanças necessárias e que funcionam na história, né? E por último a gente vê o Randy carregando a Moraine, né? Que a gente já viu aqui, já falou um pouco aqui sobre as coisas da Moraine no trailer, né? Que ela teve várias visões em que o Randy acaba morrendo e a única forma dele sobreviver é se ela morrer, né? Então a gente vê uma das últimas cenas do trailer, é o Randy carregando ela no colo, e a gente no pôster também consegue ver que nessa cena ele tá já com as tatuagens, né? Então ele já foi considerado como aquele que vem com a Aurora, né? Ele é o cara carne, ele vai ser ali definido como o protetor do Zayu, né? Ele vai ser ali proclamado mais uma vez como o dragão, né? O escolhido. E tô bem ansioso para isso aí, uma das partes mais legais. Eu falo que toda parte é a parte mais legal do livro, né? Mas aqui realmente, gente, quem leu Ascensão da Sombra sabe que esse livro é divisor de águas, né? Que a gente tem ali os 3 primeiros livros da série que eles são bem fantasia clássica, e esse livro aqui é a virada, né? Inclusive, curiosidade aqui, esse livro é essencialmente um divisor de águas entre a fantasia clássica e a fantasia moderna, né? Esse livro aqui influenciou muito, por exemplo, Game of Thrones e tudo mais, que ele foi essa ponte entre a fantasia clássica e a fantasia moderna, sabe? Então, esse livro e essa temporada vai ser o que vai dizer se Roda do Tempo vai ou não se firmar como uma adaptação que vai se estender aí por mais anos na história da televisão, né? Então, vamos ver. E sobre os nossos outros dois Ta'Veren, né, o Perrin e o Matt, a gente não teve muitas coisas deles. Aí, o que a gente sabe é que o Perrin vai ter ali seu arco de 2 rios adaptado, né? Então a gente vê o machado dele ali sendo forjado e a gente vê ele beijando uma moça ali. Quem que é essa moça? Aquela narigudinha ali. Ela, gente, é finalmente a Fail. Que nos livros eles têm um relacionamento um pouco, como posso dizer, um pouco errado, né? Quem lê o livro vai saber o que eu tô falando, né? Tem uma coisa ali de abuso físico e dependência emocional que não é tão legal e que acho que todo mundo que lê os livros sabe como é chato o relacionamento dos dois, sabe como isso dá uma acabada com o personagem do Perrin e o da Fail também, porque os dois têm muito potencial, mas isso acaba que prejudica muito tanto o relacionamento dos dois quanto o andamento da história da série como um todo, sabe? Porque a gente tem aí vários e vários livros que eles ficam presos e presos num ciclo ridículo aí, que eu espero que eles mudem muito isso na série, porque o Perrin, particularmente, ele foi de um top 2 personagem pra mim, pra ser tipo um dos meus últimos personagens favoritos nos livros, sério. E ele foi o personagem mais cagado ao longo da série, pra mim, da série de livros, no caso, né? E eu espero que eles mudem isso na adaptação, né, na série de TV, para que ele possa brilhar um pouco mais, né? Que esse personagem tenha todo o potencial que ele tenha, que esse potencial seja explorado, né? Então, vamos torcer para que dê tudo certo. E o Matt, gente? O Matt mal apareceu aqui nesse trailer, e uma das coisas que mais preocupa a gente, né, aqui do Povo do Dragão, é que o Matt aparentemente não vai pro deserto com o Randy, e isso significa que talvez eles não vão adaptar, né, a parte ali dele com os Elfins e com os Ilfin, que, pra quem não sabe, é uma das partes mais legais da Roda do Tempo e que
eu acredito que mostra que Roda do Tempo, além de fantasia, tem um pezinho ali no sci-fi, né? E que é uma coisa bem misteriosa aí do personagem, que vai acontecendo com ele, mas é nessa parte também que ele ganha a Shandarai, né, que é a lança dele, e que talvez na série isso signifique, ele não indo pra lá, significa que aquela lança que ele fez lá, toda no improviso, com a adaga e tudo mais, vai ser a lança oficial dele. E, gente, eu espero que não seja isso, sério. Se a lança oficial do match for uma lança, que é um pedaço de pau, com uma adaga na ponta, isso vai ser extremamente ridículo, sério. Tipo, eles têm que trazer isso de alguma outra forma. Eu acredito, eu não quero que o Matt tenha as lembranças dele, né, e tudo mais, todo o arco dele seja por causa da adaga e não pelo que ele passa ali com os Elfins e com os Ylfings, mas não sei, eu não estou muito confiante. Eu acho que talvez eles realmente vão fazer com que as memórias do Matt já tenham vindo realmente através da adaga, né, ali a partir do momento que ele soprou a trombeta de Valir. E eu não gosto muito disso, mas aparentemente, gente, é o que eles vão fazer, né? Aparentemente, eles vão pegar aí toda a parte dos Elfs e dos Ylfings e tirar da série, e toda a parte do passado do Matt, né? Tudo que as lembranças e tudo mais vai ser através de outras coisas. E não sei se eu gosto disso. Queria mais pro meu menino Matt, né? Então, é isso, né? Fazer o quê? E agora, para finalizar, eu passo aqui a palavra pro Kalil, porque ele vai ter várias informações bacanas pra gente aí sobre o restante das cenas do trailer. Então, é isso. Até mais, gente. Dando prosseguimento aí à análise do teaser, núcleo por núcleo, vamos falar um pouquinho agora sobre todas as tretas na Torre Branca, que vai ser um dos grandes focos da temporada. Como eu vou falar mais um pouquinho pro final, a cena que abre a temporada, como já prometido pelo Rafe há um tempão, e foi uma dessas cenas que foram exibidas na CCXP. É uma cena que envolve a politicagem na Torre Branca, uma cena bem bombástica e cheia de reviravoltas e mudanças com relação aos livros. Então, o núcleo da Torre Branca vai ter grande importância e promete aí, com adição de elenco também, né? Tivemos a confirmação aí da atriz da Elaida, uma atriz de The Expanse, agora me esqueci o nome dela, mas uma atriz muito poderosa e que entrega muito nas cenas. E, mais uma vez, eles vão fazer a gente amar acompanhar uma personagem que nos livros a gente necessariamente não curte tanto. Logo no início do teaser a gente tem uma cena rapidinho que envolve um local bem aberto, bem grandioso, com 3 estátuas gigantescas ao fundo, e uma galera com uma roupa meio diferenciada caminhando. Não é ninguém que a gente consiga reconhecer o grupo que está ali mais ao centro e caminhando em direção à câmera. Parecem ser mulheres, e as roupas que elas estão usando remetem bastante ao figurino da Era das Lendas. Meio futurista, né? Esse estilo mais exagerado, mas ao mesmo tempo minimalista da Era das Lendas. Mas poderia ser em algum local da Torre Branca. A gente ainda não viu um local tão aberto assim da Torre Branca, mas tem esse formato circular, que a gente vê no Salão da Torre, por exemplo. Mas meu voto é que seja durante a Era das Lendas mesmo, em algum dos flashbacks, talvez o flashback que eles geralmente mostram no episódio 8, mas também pode ser um dos flashbacks que o Rand vai ver, né? Enquanto ele tem as visões lá em Rhuidean. Esse aí pode ser muito bem o Salão dos Servos, né? Lá na Era das Lendas, em Paradisen, que era o centro de reunião, de comando dos Aes Sedai na época, na Segunda Era. E talvez a gente se encaminhe aí para ver uma reunião no Salão dos Servos, talvez o Ishamael se declarando, talvez não isso, porque talvez eles não foquem tanto no Ishamael para fazerem acreditar que ele realmente está morto, mas talvez isso seja na Colamdam, na Universidade de Colamdam, que era onde a Lanfear lecionava, né? E onde ela furou a fenda para a prisão do Tenebroso. Talvez seja com relação a isso, essa cena. Seguindo aí, temos uma cena bastante suspeita e curiosa. No Salão da Torre, vemos uma pessoa sentada no trono, que muito provavelmente é a Liandrin. Ela tá com uma vestimenta vermelha e uma estola, né? Uma estola de Amerlin, bem suspeito. Poderia ser o Mundo dos Sonhos, mas quem está sentado ao lado dela é a Lanfear, e a Lanfear com cabelo grande, ou seja, a Lanfear no mundo real. Isso não é uma cena no Mundo dos Sonhos. Reparem que quando a Lanfear está em visões ou no sonho de alguém, ela usa o cabelo curto e delineado, e no mundo real ela está com cabelo longo. Então ela aí aparenta estar com cabelo longo, conversando com a Liandrin, mas por que a Liandrin estaria usando
a estola da Amerlin, não faz sentido com a linha do tempo com relação à primeira cena da temporada, que eu vou relatar um pouco mais pra frente. Mas talvez ela tenha pegado a estola da Amerlin escondido e tá aí fantasiando, se sentando no trono. Poderia ser a Elaida também, mas eu acho que aqui, dando zoom na imagem e tal, é a Liandrin mesmo. Um pouco antes a gente tem a Liandrin com um véu na cara, né? Num lugar meio suspeito. Possivelmente isso não é a Torre Branca. Talvez seja Tantico, ou um lugar onde os Amigos das Trevas se reúnam. Talvez seja uma reunião da Aja Negra ou algo assim. É bem suspeito, a gente não pode cravar com certeza, mas eu acho que isso não é na Torre Branca. Seguindo aí, o que a gente mais tem de Tar-Valon nesse teaser é a Alanna e seus guardiões Maxime e Ivan botando para quebrar nas ruas da cidade. A Alanna tá ali canalizando e quebrando a calçada, provavelmente em combate com a Liandrin, com os outros membros da Aja Negra. A Alanna, para variar, entregando tudo, né? A Aja da batalha, realmente, ela protagoniza geralmente as grandes cenas de ação, né? A bicha bota pra quebrar mesmo. E mais pro finalzinho do teaser, a gente tem a continuação dessa cena, que é a Liandrin com a cara toda ensanguentada, batalhando ali contra a Alanna. E logo em seguida temos a Alanna chorando, assim, gritando em uma dor imensa. A gente imagina que seja a morte de um dos guardiões dela. Aí a gente fica em dúvida em qual dos dois vai ser. No livro é o Maxime que morre, né? Na série tem uma questão engraçada. O ator do Ivan, ele aparentemente foi reescalado, um ator diferente. Então talvez matem o Ivan já que a gente não tenha que se acostumar a um ator novo e tudo mais, aproveitam essa troca de elenco, né, por algum motivo, e eles aproveitam isso para matar o personagem, mudar com relação aos livros, né? Mas eles podem seguir com os livros e matar o Maxime mesmo. Com relação agora às cenas exibidas na CCXP, como eu falei, foram 2, e deixamos agora para o finalzinho do vídeo. Para quem não quiser saber sobre o conteúdo das cenas, assim, obviamente eles mostraram, então não tem tantos spoilers, são coisas que acontecem bem cedo na temporada e tudo mais. Literalmente, a maior cena que eles mostraram são os minutos iniciais da terceira temporada, então assim, seria só um tiragosto. Mas para quem não quiser ouvir, o relato vai começar em seguida. Agora vamos aos relatos das cenas exclusivas divulgadas na CCXP 2024, lá em São Paulo. Na primeira cena que foi mostrada, vemos Rand, Lan, Moraine e Egwene num local meio desértico, talvez próximo ao deserto Aiel, porém ainda tinha uma vegetação meio rala, assim, meio seca, mas abundante. Então, provavelmente são eles chegando ao deserto Aiel. Os homens praticam com a espada, né? Tá ali o Lan provavelmente treinando o Rand depois de bastante tempo sem... digamos assim, o Rand praticando com a espada, finalmente chegou esse momento. O Rand parece um pouco perturbado, o Lan pergunta o que houve, mas ele só olha na direção do outro e continua a treinar. Então, assim, o Rand provavelmente ainda carregando tudo que aconteceu, né, durante a segunda temporada. Ali à distância, Moraine conversa ali com a Egwene e menciona ela, né, cita um ferimento que a Egwene tem no pescoço e que não está se curando, apesar de a Moraine ter aplicado o poder único ali naquele ferimento. Imaginei que talvez pudesse ter alguma coisa a ver com automutilação, né? Um reflexo do trauma do que a Egwene passou na segunda temporada, né? Tendo sido escravizada. Mas ela não aborda, não responde muito a esse assunto. A Moraine continua falando com a Egwene, puxando o assunto, e ela fala mais uma vez sobre aquela história de o Rand enlouquecer a cada vez que ele canaliza, e que a cada vez que o poder dele é usado, mais ainda a mente dele vai se deteriorando. Então, assim, é aquele assunto de sempre, mas isso parece incomodar a Egwene, ela não está muito satisfeita com esse assunto, não dá muita corda ali para o que a Moraine fala. Vamos à cena 2. Estamos nas portas do salão da Torre Branca, onde logo acontecerá uma audiência com a Amerlin. Várias Aes Sedai estão reunidas lá fora e a Liandrin e algumas votantes da Ágia Vermelha se preparam para adentrar o recinto, quando são barradas por Lyanne, que permite apenas que a Liandrin entre, alegando que apenas uma votante vermelha já é o suficiente ali no salão.
A contragosto, a Liandrin entra quando a Siuan é anunciada. Liandrin começa a acusar a Amyrlin com relação aos eventos da temporada passada, de esconder um homem que canaliza e tudo mais, todas aquelas coisas que a gente viu a Moiraine e a Siuan, né, que elas pactuaram para manter em segredo, e a Amyrlin logo em seguida rebate e acusa a Liandrin de poder quebrar os 3 juramentos, pois é da Ágia Negra, e a prova disso é a testemunha trazida ali àquela audiência, a Nynaeve, que a Liandrin sequestrou e entregou aos Seanchan na temporada passada. A Nynaeve adentra o salão com um aspecto meio acuado, ela parece estar meio contra a vontade dela ali. Siuan e as Aes Sedai, então, canalizam em direção a Liandrin para estancá-la e começam a feri-la. Não é só um estancamento ali, parece que elas estão canalizando fogo e tal, uma punição mesmo. Mas a Aes Sedai Vermelha rebate e convoca outras membros da Ágia Negra escondidas entre as votantes para ajudá-la. Começa então um embate insano entre as canalizadoras, com a Alanna e a Liane e algumas outras Aes Sedai defendendo a Amyrlin contra as Irmãs Negras, enquanto tramas são disparadas, as Sedai são cortadas ao meio, colunas do salão são destruídas e o caos se instaura. Siuan mantém a tessitura em Liandrin, né, mas finalmente é atingida por uma rocha e desmaia, né, uma das pedras cortadas das colunas do salão. Nynaeve está ao fundo, tenta canalizar, mas pra variar tá com bloqueio e não consegue ajudar, mas ela não é atingida. A cena corta e aí vemos Moiraine e Ulan nas ruas de Tar Valon, ali tá meio chovendo, eles estão vestindo o capuz e os dois olham pra Torre Branca quando de repente eles veem uma explosão de fogo ali vindo da torre e a Moiraine olha com um olhar meio que ela talvez saiba o que está acontecendo, e aí a cena corta de uma vez e a gente fica nesse gancho aí insano. O Rafe disse que essa cena continua por mais 10 minutos, né? Ele falou também que é a cena que abre a temporada, é a primeira cena do primeiro episódio, que ele já tinha dado pistas, né, antes, num tweet dele, falando que o começo da temporada era composto de uma cena icônica de mulheres nos seus 40 anos acabando umas com as outras. Então obviamente, ficou essa cena. E aí temos mais 10 minutos das consequências dessa cena. Provavelmente muito aquilo que a gente viu no teaser da Alanna e a Liandrin lutando nas ruas de Tar Valon, né? Provavelmente é o segmento dessa cena. Então é isso, pessoal. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam do teaser, das cenas exclusivas da CXP que a gente relatou aqui pra vocês. Digam o que vocês acham que vai acontecer na temporada, se vão acontecer muitas mudanças com relação aos livros, né? A gente já viu que a temporada vai começar de um jeito bem bombástico, então digam aqui quais são as suas expectativas para esse novo ano da série. Lembre, a Roda do Tempo estreia dia 15 de março de 2025 e fiquem aqui com a gente no Povo do Dragão para acompanhar toda a cobertura. Tchau, Taishar, Povo do Dragão.